pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Workcast com o nosso convidado Cris Bazan e a gente vai trocar um papo aqui com ele hoje, tudo bem, Cris? Tudo bom, obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, trocar uma ideia, falar sobre empregabilidade juvenil, falar um pouco sobre carreira, acho que vai ser um papo legal. Como os jovens podem equilibrar a necessidade de desenvolver as habilidades técnicas e profissionais com a importância de desenvolver as habilidades sociais e emocionais, como comunicação, colaboração e resolução de conflitos, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Pergunta bem complexa essa, porque é o seguinte, dentro do jovem, o jovem como jovem mesmo ali, ele tem algumas dificuldades, o jovem. Primeiro, decidir que rumo quer ir. Tem os jovens que não sabem se querem ir para a faculdade, se querem trabalhar, se querem esperar um pouco, não sabe se quer empreender. Então, primeiro tem essa primeira barreira aqui, né, de o jovem querer saber o que ele quer da vida. Esse primeiro ponto. Quando o jovem sabe o que ele quer da vida, não, eu quero fazer, sei lá, engenharia de software, porque eu acho que é uma carreira legal e não sei o que lá. E aí ele começa a estudar em casa sobre esses assuntos, e aí ele começa a entender que ele precisa de senso analítico muito mais do que uma oratória, mas ele precisa ser bom em comunicação, ele precisa ser bom em colaboração, ele precisa ser responsável com os horários dele. Então tem uma série de coisas aqui. Só que ele já sabe o que ele quer. Então ele sabe que para aquela profissão que ele escolheu, existem algumas características que são muito importantes e que sem aquelas características não vai dar. E aí ele vai desenvolver essas habilidades. Habilidade de raciocínio lógico, habilidade, sei lá, de linguagem de programação. E quais são os comportamentos? O comportamento do cara tem que ser regrado, o cara tem que ser organizado, o cara tem que ser estudioso, né, para saber as inovações que estão chegando no mercado. Isso para um jovem que sabe o que quer. Então ele sabe quais as competências, ou melhor, ele vai entendendo, porque ele está fazendo curso, ele está ouvindo pessoas, e eu estou falando de YouTube, do cara que está procurando vídeo do YouTube, que está vendo conteúdo que ele mesmo está procurando, ou que ele está procurando, sei lá, no ChatGPT, que seja. Só que ele tem o próprio direcionamento. Agora tem aqueles jovens que não sabem, não fazem a menor ideia do que querem, ou que vão seguir, sei lá, o que o pai quer. O pai foi pedreiro a vida inteira e ele fala, esse negócio de estudar aí não é para você não, você tem que vir aqui comigo aqui bater laje. Esse jovem, quais são as competências que esse jovem vai desenvolver? Ele não sabe, só que ele vai desenvolver competências de senso crítico, porque ele sabe que se ele fizer uma massa mal feita, aquela parede pode cair. Ele consegue ter algumas competências da área da engenharia, que são fazer algumas contas, o raciocínio lógico para entender noções de espaço, porque ele vai saber uma medida daqui ali sem precisar de uma trena. Então, né, o raciocínio espacial que a gente chama. Então são várias coisas que um jovem que está indo trabalhar forçado, sei lá, de pedreiro pelo pai, ele começa a saber que ele precisa desenvolver. Ele sabe que ele tem que acordar cedo, ele sabe que dia de chuva a massa não vai ficar boa e ele vai precisar fazer não sei o quê. Então tem um monte de comportamento que ele vai aprendendo empiricamente, ele vai aprendendo trabalhando, porque ele está sendo obrigado a trabalhar. A menina que está indo ajudar a mãe a fazer uma faxina, ela começa a aprender senso de organização de espaço, organização de ambiente, porque ela está vendo casas e ela está vendo decorações e ela está aprendendo sobre decoração de ambiente e não está nem percebendo isso, mas uma coisa que, eu gosto disso. Nossa, essa casa é bonita. Por que essa casa é bonita? Nossa, essa cor combina com aquela. Será que é de propósito que essas cores estão combinando? Será que isso? Será que aquilo? Então, assim, isso para o jovem que está indo trabalhar ali com alguém, está se colocando para trabalhar e está se dispondo. E tem aqueles jovens que estão para o vestibular. Terminando o ensino médio agora, vou fazer o vestibular
Meu, se der, beleza. Ah, porque minha mãe quer que eu faça o direito, porque na nossa família ninguém fez faculdade e eu vou fazer direito porque, pelo menos sendo advogado, é uma faculdade teoricamente barata, ou vou fazer administração de empresa, que é barato, porque é o que dá para eu pleitear agora, sei lá, com o Enem, com isso, com aquilo. E aí o jovem, não está aprendendo nada de fato, ele está aprendendo sobre coisas da escola, comportamentos acadêmicos, e aí criando rotinas de estudo bem robustas, e aí quando ele entra na faculdade, ele vai se desenvolver na faculdade, e aí o senso dele de aprendizagem vai ser aprimorado, porque ele tem que criar uma agenda de estudo, ele tem um monte de coisa para estudar, ele tem um monte de coisa para fazer, e ele tem que organizar todo esse tempo, e vai faltar tempo para ele estudar, e nananana. Então ele também vai criar um senso de responsabilidade, também vai criar senso crítico, também vai criar outros tipos de habilidades que não estão relacionadas tecnicamente com o trabalho, mas que podem ser usadas para o trabalho em algum momento. Então assim, só não dá para desenvolver quem realmente não está afim. O cara não está afim de estudar, não está afim de trabalhar e não está afim de empreender. Ele quer ficar na casa dele jogando videogame. O cara que está na casa dele só jogando videogame, 25, 27 anos na casa, jogando videogame, enquanto o pai e a mãe estão pagando as contas da casa, esse cara ele vai ficar bom com habilidades de jogabilidade, de game. Ele vai conseguir apurar alguns sensos, só que são só sensos digitais, são comportamentos digitais, e comportamentos de social, assim, de sociedade, vai ser um pouco mais difícil. Tem o clã ali dentro do jogo, tem ali os amigos do jogo, tem o Discord que está rolando o tempo todo e tal, mas no final das contas é um social digital, não é um social físico, um social aqui no mundo de responsabilidade, de entrega, de desenvolvimento. A gente vê os influencers, né, que seguram sua audiência 2, 3, 4, 5 horas da manhã, e a molecada tá lá jogando e assistindo o seu influencer favorito, e amanhã não tem compromisso nenhum com acordar às 7 para ir estudar, não tem compromisso nenhum para acordar às 7 para ir trabalhar, não tem compromisso nenhum para acordar às 7 para estudar, ele só está vivendo. É um problema. Então assim, sob o meu ponto de vista, essa dificuldade de criação e desenvolvimento de comportamentos, ela só existe para quem realmente não quer nada com nada. O cara que está largado, o cara que está abandonado, o cara que se abandonou ali e fala: eu vou viver essa vida aqui, eu não quero saber de nada. Por quê? O que vai trabalhar forçado, o que está estudando forçado e aquele que está buscando alguma coisa, ele consegue se desenvolver, ele consegue desenvolver coisas que são habilidades para o trabalho no dia a dia. Mas por quê? Porque está buscando alguma coisa. Não sei nem se eu respondi como um todo a sua pergunta, mas é algo tão complexo que se desse para eu traduzir isso, seria dessa forma. Tipo, só não se desenvolve quem realmente está largado e fala: eu só não quero, eu quero só ficar aqui jogando, eu quero só ficar aqui assistindo a Netflix, não quero ir para a igreja, não quero frequentar o clubinho, eu não quero fazer rodinha de colega, não quero estudar, não quero nada, quero só ficar aqui jogando videogame. É só esse cara que, assim, mentalmente se desenvolve pouco, ou socialmente, ou para o trabalho se desenvolve pouco, porque as habilidades são bem limitadas. Não estou criticando gamers ou pessoas que são empreendedores no mundo digital, que são os caras que criam conteúdo e essa galerinha jogada está consumindo. Porque eu mesmo gosto de game, eu jogo, gosto desde sempre, gostei de games, já tive um canal de gameplay, já fiz gameplay. Então assim, não é uma crítica para os caras que empreendem no mercado dos games, é uma crítica para a galera que fica consumindo o game passivamente, só jogando o tempo todo, sem nenhum compromisso com nada. Então olha só, até no mundo dos games dá para o cara se dedicar e criar, né, uma empresa no mundo dos games, né? Então assim, só não se desenvolve se o cara realmente está jogado ou desacreditado de alguma forma. Só não se desenvolve quem realmente não quer, né? Só quem não busca o conhecimento não vai ter ele.
Então, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Que é basicamente mais ou menos isso. E quais devem ser as necessidades dos jovens para se destacar em uma empresa que está em constante evolução? Aprendizado, né? Aprendizado e a busca pela inovação. Tá bom. Hoje, qual é o X da questão? Inteligência artificial. Pumba. Se você está estudando inteligência artificial, se você está estudando, e a gente está em 2025 falando sobre isso, né? Estamos em abril de 2025 falando sobre isso. Inteligência artificial. Aí, inteligência artificial é um assunto tão aberto que já meio que já foi. Tipo, quem está só estudando inteligência artificial já está para trás. Por quê? Agora já estamos estudando agentes autônomos. Coisas que realmente são aplicáveis da inteligência artificial no mundo real. Então tá, como eu vou usar um agente digital para me ajudar? Se eu pegar e puxar aqui o ChatGPT e falar para ele, ChatGPT, coloca no meu Google Agenda tal coisa, assim, um compromisso tal, eu guardei ele no bolso, pronto. Ele já me aliviou um tempo que eu não precisaria fazer nada, né? Que eu teria que entrar no meu Google Agenda, agendar o meu compromisso, não sei o quê. Se eu tenho lá, eu chego no ChatGPT e falo assim, ChatGPT, eu preciso criar um curso tal, assim, a grade é essa, eu quero isso no meu curso. Aí o ChatGPT vai lá e escreve como se fosse um designer instrucional. Ele já me economizou um caminhão de tempo e de dinheiro. Então assim, ele se torna um agente de desenvolvimento de alguma coisa para mim. Olha só onde a gente está indo, né? Então, para o jovem que está numa empresa que gosta de inovação, que gosta de estar sempre atualizada, é ficar ligado hoje o mundo da tecnologia como um todo. Mas eu trabalho com atendente, eu sou atendente num consultório de dentista. Sabia que dá para você criar muito facilmente um agente de chatbot que conversa com o cliente, que te economiza tempo enquanto atendente para organizar outras rotinas do consultório? Então o consultório tem algumas rotinas lá que você é responsável e o chatbot está lá, ele pode responder, ele pode mandar lembrete de cobrança, ou o próprio chatbot, assim, você programa ele para de tanto em tanto tempo mandar a cobrança X para o cliente tal, você organiza os clientes, ele vai ter uma automação que vai mandar essas cobranças para o cliente e você não precisa fazer nada. E a tua função é atendente. Você está livrando parte do teu tempo para ficar à disposição para os dentistas ou para aprender alguma coisa maior ainda. Então esse aqui é o ponto. Entender de tecnologia, entender de inteligência artificial, esses agentes autônomos aí da inteligência artificial, isso são coisas que são fundamentais para quem quer trabalhar numa empresa legal. Não estou falando nem em empresa de tecnologia, a gente está citando um exemplo aqui de um consultório de dentista. E isso vale para qualquer outro tipo de consultório. Eu tive um curso de atendimento ao cliente que eu fiz um agente que era o cliente chato. Então a pessoa entrava no cliente chato e ela escrevia qual era a função dela. Eu sou atendente de call center no setor de cobrança. Aí o ChatGPT já entrava com ele sendo um cliente reclamando daquela cobrança como uma cobrança indevida ou não sei o que lá. Então, e aí a pessoa ia ter que ir respondendo o chat, não sei o que, tal. E aí no final tinha uma palavra-chave. A pessoa colocava a palavra-chave, o agente autônomo devolvia para ela um feedback de como foi a interação dela com o chatbot, que eu criei em 15 minutos na minha casa, usando uma ferramenta que já existe, já está pronta. Eu dei aula para 30 pessoas, eu fiz uma simulação de um cliente chato com 30 pessoas ao mesmo tempo, cada uma na sua função, cada uma da sua empresa. E essas pessoas olharam e falaram, caramba, é o perfil de cliente que eu atendo todo dia. Eu falo, então, e qual foi o feedback que ele te trouxe? Onde você pode melhorar? Olha só, então você pode usar para você, para aprender idioma, para aprender qualquer coisa. Então esse que é o ponto, esse é o comportamento e a habilidade, né, de desenvolvimento de tecnologia que a gente tem para os próximos anos aí,
os jovens se desenvolverem é sobre isso, né? Sobre essa tecnologia focada em inteligência artificial e essas coisas. Então é bastante interessante, né? Saber que a gente tem todas essas, digamos, ferramentas que a gente pode usar. E para finalizar aqui, eu quero te fazer uma última pergunta. O que você acha sobre a desigualdade de oportunidades em questão de jovens de diferentes origens socioeconômicas e culturais terem acesso desigual a recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional? A gente fala muito de igualdade, né? Igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade disso, igualdade daquilo, igualdade daquilo. E no final das contas, talvez a igualdade ela acaba sendo utópica, em primeiro lugar, né? Ela nunca vai acontecer por causa da sociedade, do mundo como ele é. Então a igualdade é um negócio utópico. Mas eu acho que a partir do momento que as empresas e os jovens começarem a se conversar num termo mais de equalidade, de não igualdade, né, pura e simples, mas equalidade de equivalência. Tem uma imagem que para mim quando eu vi aquilo eu falei, caramba, a equidade é mais legal. Por quê? Tinha uma imagem assim, 3 pessoas, um cara bem baixinho, uma pessoa de altura média e um cara grandão, e eles tinham que olhar por uma cerca, e aí tinha caixa. Aí a igualdade resolvia o problema como? Dando uma caixa para cada pessoa. Nessa caixa, então eu pus a caixa no baixinho, ele ficou mais alto, só que ainda assim ele não conseguia ver através do muro. Eu dei a caixa para o médio conseguia ver através do muro. E eu dei a caixa para o alto, mas o alto ele já estava vendo acima do muro. Ele não precisava da caixa, ele subiu na caixa, ele ficou mais alto ainda, mas ele não precisava daquela caixa. Se a gente estivesse falando de um senso de equalidade, qual que seria o ponto? O ponto não é se eu sou pequeno ou se eu sou grande, é se eu estou conseguindo ver o outro lado do muro. Se o cara grande já está vendo do outro lado do muro, não preciso dar uma caixa para ele. Se uma caixa é suficiente para ele olhar para cima do muro, eu vou dar uma caixa para ele. Se o baixinho precisa de 2 caixas para olhar acima do muro, eu vou dar 2 caixas para ele. Então, equalizar é muito mais interessante do que tentar deixar igual. Imagina o seguinte, vamos falar de igualdade, e é até um assunto bem controverso. Vamos falar de igualdade de gênero porque homens e mulheres precisam ser igual no mercado de trabalho. Eu acho que homens e mulheres só precisam ser iguais no mercado de trabalho com relação à renda. Homens e mulheres devem ganhar igual. Eu concordo. Agora, se a gente for trabalhar a igualdade de gênero no trabalho, a gente vai ter um problema. Por quê? Ou nós homens vamos ganhar 4 meses de licença paternidade, ou vocês mulheres vão perder 4 meses de licença maternidade. Não é igualdade? Se eu não tenho licença de maternidade, por que você vai ter? Então é meio bizarro isso, por isso que eu falo, é complexo, é controverso, mas é um assunto que a igualdade, vamos trabalhar, equalizar, ao invés de tentar deixar igual, não sei se é o melhor caminho. Vamos oportunizar quem precisa ser oportunizado e vamos deixar ali quem, já tá vendo acima do muro. Se você já tá vendo acima do muro, você já tá vendo acima do muro, não precisa olhar para você. É igual o jovem rico, ou melhor, o jovem de classe média que mora perto do trabalho e ele sai da casa dele, de bicicleta, e ele vai de bicicleta tranquilamente, 10 minutinhos de pedalada e chega no trabalho. Ele não vai chegar suado, arrebentado, ele fez o exercício dele legal, né? Vamos supor, no banheiro, na empresa tem um banheiro, ele vai fazer a pedalada dele, vai chegar no trampo, vai tomar um banho gostosinho, vai trabalhar cheirosinho, massa. 10 minutos de casa no trabalho de bicicleta, fez o exercício dele, massa. Agora, e aquele outro jovem que vem lá da quebrada, que vem da favela, que vem de muito longe, vamos supor que é uma cidade de interior, e o cara tem que andar 10 quilômetros, que seja 10 quilômetros da casa dele no trabalho. O que vai ser igual para eles? O chuveiro. O chuveiro é igual para os dois, só que a diferença é que um foi de bicicleta, porque ele não tinha outro recurso para chegar lá,
Ele demorou muito mais tempo, ele saiu de casa muito mais cedo, ele teve que acordar muito mais cedo, e o outro aqui, fez o exercício dele, não foi nem muito difícil. E aí a gente fala, beleza, a igualdade está no banheiro, mas, será que é isso mesmo que é a igualdade? É dar uma bicicleta e um banheiro para os dois? Sabe, então eu trago um ponto de provocação que, vamos trabalhar a equalidade. Beleza, vamos equalizar a coisa para que isso seja legal e que os jovens pretos, pardos, japoneses, transgêneros ou qualquer outro tipo de jovem possa ser incluso, mas não incluso através de uma igualdade utópica que nunca vai existir, mas de empresas responsáveis que olham pela equalidade e falam assim, vamos deixar equalizado essas coisas aqui, vamos equalizar, beleza, esse aqui não precisa de vale transporte, mas vamos dar um vale transporte mais puxado para esse outro aqui. Mas esse outro aqui precisa de um vale transporte mais ou menos. Então aqui eu tenho um vale transporte grandão, porque esse cara precisa mais. Esse aqui eu tenho um vale transporte mais ou menos, porque beleza. E esse aqui nem precisa de vale transporte. Então só a regra vale transporte, ele dá um puta pano pra manga, dá conversa pra caramba. A alimentação no trabalho já dá uma conversa enorme, entende? Então é aqui que eu entendo. Que eu paro para trazer a compreensão, né? O jovem, ele precisa de empresas mais inclusivas, no sentido da equalização da coisa, do que de tentar movimentos de igualdade de coisas. Eu acho que a igualdade de coisas é utópica, não vai existir nunca. A gente ficar brigando por igualdades não vai levar a lugar nenhum. Mas se a gente começar a brigar pelas igualdades, a gente vai ter aí um cenário melhor de mais acesso para jovens de baixa renda a empregos melhores, em empresas melhores, porque estão olhando mais para essa equalização das coisas, né? Mas enfim, é um papo complexo pra caramba, a gente ficaria dias aqui só trocando isso. É bem complexo, mas também são assuntos bem legais de serem tratados, né? Então, muito obrigada, Cris, pela sua presença, por ter participado aqui com a gente. Valeu, pessoal, muito obrigada por terem assistido a mais um episódio do nosso Orquestra, é por aqui que a gente fica. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e sua família.